Amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa revisão de ciências. Já estão fazendo os trabalhos avaliativos e esse vai ser mais um, né, que vocês vão tirar um 10, com certeza. Nós vamos falar sobre os vegetais, revisar, né, porque vocês já tiveram aulas sobre esses assuntos. E aí na página 52 e 53 nós vamos iniciar conhecendo os vegetais. Olha, falando dos vegetais, nós temos vegetais na terra, na água e também aéreos, né? As plantas terrestres e aquáticas, elas possuem diferenças na estrutura e na funcionalidade. As que se desenvolvem na terra são chamadas de quê? Terrestres, né? As que se desenvolvem na água são chamadas de aquáticas. E as terrestres que se desenvolvem acima do solo e cujas raízes se prendem no caule de outras plantas são chamadas aéreas. Por exemplo, terrestres. Digam aí algumas plantas. Eucalipto, hibisco, palmeira e muitos outros, né? Muitas outras plantas. Aquáticas. Lótus branca, taboa. São alguns nomes desconhecidos, né? As aquáticas têm. E as aéreas, nós temos as orquídeas, as bromélias e outras. E aí na página 52, também nós temos aqui, ó, araucária, temos a samambaia, essas duas vivem na terra. E temos aqui a vitória régia e o alface do mar, que vivem na água, certo? Aí na página 53, para sobreviver em ambientes tão diferentes, as plantas possuem partes ou estruturas especiais, né? Vocês sabem que tem plantas que nascem no frio, outras no lugar quente, né? Tá dizendo aqui, ó, algumas plantas vivem em ambientes quentes, outras em ambientes frios. Umas vivem em ambientes secos e outras em ambientes úmidos, tá certo? Aí, nós temos aqui na página 53, temos um tipo aqui de cactus, né? Planta do ambiente muito seco e quente, que aqui no Nordeste tem, né? Essa planta. E tem espinhos também, que evita que elas percam muita água. Tanto que quando você vai lá, tira, quebra, né? Um pedaço dessa planta, sai água, você pode beber essa água. E temos também algumas plantas típicas de ambientes alagadiços, como o manguezal. Vocês viram lá na aula de geografia, né? Tem raízes aéreas para poder se fixar melhor e absorver o oxigênio do ar, certo? Aí nós vamos agora para a página 56, as partes do vegetal. Vocês sabem quais são as partes do vegetal? Com certeza sabem. Olha só, nós vemos aqui, ó, vamos ver aqui essa árvore. Essa árvore ficou muito bonita, né? Nós temos aqui as partes do vegetal. Vamos lá identificar. Ó, vamos começar por aqui, ó. Raiz, caule, fruto, flor e folha, certo? Cada parte tem a sua função e tem também as sementes que estão aqui dentro dos frutos, ok? Vamos começar aqui pela raiz. Qual é a função da raiz? Vamos lá? A função da raiz é fixar, olha aqui, essa planta no solo e também, ó, sais minerais e a água vão ser sugados pela raiz, certo? Ela vai levar, né, para o caule, levar para a planta, certo? O caule, qual é a função dele? O caule, ele justamente vai levar esses nutrientes, a água e sais minerais, aqui, ó, para toda a planta. E também, ó, é ele que sustenta aqui, ó, os galhos, as folhas, os frutos, as flores, sustenta a planta. O fruto. Qual é a função do fruto? É o que? Proteger as sementes, né? A flor vai dar, como é que eu posso dizer? Vai fazer nascer o fruto, vai reproduzir o fruto, né?
E a folha, é por ela que acontece o processo de alimentação da folha, né? Que é a fotossíntese, ou da folha não, da planta, né? E que também é através da folha que ela respira e transpira, né? E as partes da planta estão falando aí na página 56 e 57, tá bom? Diz assim, ó, a raiz prende a planta no solo, é por ela que a planta absorve do solo a água e os sais minerais de que necessita para se desenvolver. Estou só novamente falando para vocês. O caule conduz os nutrientes seiva, né, para todas as partes da planta, inclusive a raiz, e sustenta os ramos, as folhas e as flores. A folha tem como principal função produzir alimento para a planta. E a flor é responsável pela reprodução, isto é, por dar origem a novas plantas. É a partir das flores que se formam os frutos, certo? O fruto abriga e protege as sementes, que as sementes dão origem a novas plantas. Vamos aqui para a página 65. A polinização. Vocês já ouviram falar sobre a polinização, né? A polinização é a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma, que é o órgão reprodutor feminino. Da mesma flor, também de outra flor, né? Então, o que é que acontece? Os animais fazem esse transporte. Pode ser passarinhos, besouros, né? Como a abelha, a borboleta, quem mais? A joaninha. E também tem morcegos, né? Fazem esse transporte. Eles vão se alimentar do néctar da flor e aí fica grudado neles esses pólen, esses grãozinhos. Então, ou ele leva para outra flor da mesma espécie, ou os próprios grãos que estão no corpo deles caem na mesma flor. Aí acontece a polinização. Eles são apenas animais polinizadores, né? Tá aqui dizendo ó, que são os responsáveis pela reprodução em plantas, pois se alimentam do néctar da flor e acabam carregando o pólen da planta que fica na flor também. Aí leva para outros lugares, colaborando com a reprodução em plantas. Mas também não só os animais, né? O vento, a água. E tem plantas que já ajudam, né? Como essas aqui, ó, dispersão de sementes. Que tem o dente de leão, né? Que carrega as sementes. Eles são transportados pelo vento. Vocês já viram, às vezes você tá olhando assim, parece assim não é um algodão, mas uns pelinhos brancos. Aí tem também aqui o coco. O coco é um fruto que flutua na água e acaba sendo transportado, né, para outros lugares. Aí tem aqui também o carrapicho que gruda nas pernas, na calça da gente, né, ou no corpo dos animais, e eles também levam para outros lugares. E tem a mamoeira, que os frutos aqui da mamoeira, eles estouram e as sementes, ó, vão para bem distante, bem longe assim, e nascem outras plantas, né? São diferentes formas de espalhar frutos e sementes pelo ambiente e favorecem a reprodução das plantas. É muito legal, a natureza é muito linda. Temos a fotossíntese. Para esses vegetais, essas plantas ficarem, se desenvolverem bem, estarem bem alimentadas, elas precisam fazer o quê? Fabricar o alimento. E nós temos aqui na página 70, falando sobre a fotossíntese. Como as plantas se alimentam e respiram, né? Então, a fotossíntese, vou até já explicar para vocês aqui, mostrando a planta. Assim como nós, as plantas são seres vivos e elas fabricam o próprio alimento. Nós também fabricamos. Os animais não, tem a cadeia alimentar, né? Mas as plantas, elas precisam de quê? Para fazer esse processo chamado fotossíntese. Para elas se alimentarem, estarem cheias de energia. Precisam de quê? Vamos lá? Ó,
gás carbônico, água, sais minerais, né? Que vão se juntar com a luz do sol. Então, ó, energia solar, gás carbônico, água e sais minerais. Quando se juntam aqui, a planta recebe, o que é que acontece? Vai fabricar o quê? A glicose, né? Que é a alimentação dela. O que ela precisa vai ficar aqui, ó. Vai fazer esse processo chamado fotossíntese. E a glicose é o açúcar que vai alimentar toda a planta. Aqui, ó, raiz, caule, folhas, frutos, flor. E aí ela vai liberar o que ela não precisa, que é o gás oxigênio. E quem precisa somos nós, por isso que nós precisamos dela. Precisamos em muitas coisas, né? Na alimentação, para respirar um ar puro. Aí está dizendo aqui na página 70 assim: para realizarem a fotossíntese, as plantas precisam do gás carbônico, do ar, da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo e da clorofila, substância verde presente nas plantas. A clorofila está em toda a parte verde. A fotossíntese ocorre nas partes verdes do vegetal, que são aquelas que têm clorofila, folhas, ramos e talos. Nesse processo, as plantas absorvem o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio, que vem para a gente, esse oxigênio, né? Então, a fotossíntese é importante para nós e para os outros animais. É ela que ajuda a repor o oxigênio do ar utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sem o qual eles não podem viver, né? Nós não podemos viver sem o oxigênio. Aí na página 72 está falando sobre a respiração. A respiração já é o contrário da fotossíntese. E a planta respira e transpira. Só que sobre a transpiração não vou falar não, porque não está aqui. Mas a respiração é ao contrário, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Já é o contrário. O gás oxigênio, ela já precisa para respirar. Aí ela já libera o gás carbônico. Isso se chama respiração. A planta respira o tempo todo, mas é à noite, quando não tem mais o processo da fotossíntese, porque a fotossíntese ela só acontece se tiver luz solar. Quando o sol desaparece, né? Aí a planta vai respirar melhor, porque ela vai respirar mais e o que é que acontece? O oxigênio que está no ar, aqui ó, ela absorve e libera o gás carbônico, que é o contrário da fotossíntese. Aí ela tira um pouquinho do nosso oxigênio para ela, certo? Aí tá dizendo aqui, ó. As plantas, como a maioria dos seres vivos, ficam o tempo todo absorvendo gás e oxigênio e liberando o gás carbônico para a atmosfera. Esse processo é chamado de respiração. A fotossíntese só acontece durante o dia, pois é necessário que haja luz. Já a respiração acontece o tempo todo. Assim como nós humanos, as plantas nunca param de respirar enquanto estão vivas. Certo? Agora nós vamos para a página 76. Nós dependemos totalmente das plantas, nós precisamos das plantas para nos alimentarmos. Nós comemos raízes, nós comemos sementes, nós comemos folhas, flores, frutos. Aí aqui na página 76 diz assim, nós dependemos das plantas. Por que está dizendo isso? Porque nós precisamos das plantas para nós nos alimentarmos, né? Aí nós precisamos das plantas, a gente tem que comer as raízes, o caule, os frutos, as folhas, as sementes. Quem não come não sabe o que está perdendo, porque é bem gostoso, né? Raízes são gostosas, como a cenoura e a beterraba, tá aqui na página 76. Caules, como batata, palmito, pastelzinho de palmito, hein? Uma batatinha
no forno, é uma delícia, né? Flores, o brócolis, alcachofra, também é uma delícia refogado no azeite e alho. Frutos, tomate, laranja, temos caju, temos cajá, temos muitos frutos, né? Folhas, espinafre, cebola, refogadinha também, hein, no azeite. Sementes, amendoim, feijão, nossa, muito bom, né? Então a gente precisa de tudo isso aqui. Então as plantas estão presentes na nossa alimentação o tempo todo, diariamente, né? Nos alimentamos de diversas partes da planta. Então as plantas servem também de matéria-prima. Por exemplo, aqui está falando a cana-de-açúcar. Serve para quê? Para fazer o etanol. Tem vários carros essa hora aí abastecendo, as pessoas abastecendo seus carros com o etanol. Aí tem o papel, que é feito com eucalipto. Aí temos aí vários móveis feitos com a madeira, né? A peroba rosa. Temos a borracha, que tira o látex da seringueira. E temos também vários perfumes, sabonetes, hidratantes com essências, né? Tirada aqui da lavanda. Então, muitas plantas são utilizadas pelos seres humanos na produção do papel, de móveis e de outros objetos de madeira e para a obtenção de fios para tecidos. Também o algodão, faltou aqui eu falar, né? De óleos essenciais, de borracha e de combustível etanol, entre outros. Aí nós temos aqui na 78, também chás e infusões, camomila, hortelã, erva cidreira. Temos medicamentos também feitos com plantas. Temos aqui alguns alimentos industrializados, né? Algumas partes de plantas são transformadas pelo ser humano em produtos alimentícios, né? Bem diferente da planta original. Por exemplo, a partir do grão de milho são produzidos o fubá e o óleo de milho. É bem diferente. Aí temos aqui a azeitona, que é o azeite, a soja, tirou o leite de soja, cacau, que se transforma em chocolate, a mandioca, que faz a tapioca, e o trigo, que faz a farinha de trigo, né? Isso aqui é na indústria, né? Isso aqui acontece na indústria, certo? Mas nós também temos o que, gente? Plantas que nós não podemos comer, nem podemos tocar, a não ser com luvas, e não devemos ter no nosso jardim, nem em sítio, nem fazenda, em canto nenhum. São as plantas perigosas. Um perigo, já está dizendo. Por quê? Se você colocar na boca essa planta, ou passar nos olhos, às vezes a pessoa vai lá, não sabe pegar a planta, aí sem querer coça o olho, ou a pele, você vai ter sérios problemas. Às vezes leva até a morte. Se isso acontecer, tem que ir direto para o hospital. Essas plantas são chamadas perigosas, tá? Aqui, ó, mostrando na página 80. A urtiga, comigo ninguém pode, a espirradeira. Gente, tem vizinhas aqui que elas têm. Tem essa comigo ninguém pode no jardim. Por causa da crença, né? Coloca em risco a vida de algumas pessoas. Porque se uma criança, um neto, for lá e pegar, às vezes a criança, né? Sei não, viu? Eu não teria essas plantas na minha casa. Aí diz assim, ó. Nem todas as plantas podem servir de alimento ou mesmo ser tocadas. Há plantas como a urtiga que, se tocadas, provocam coceira e irritação na pele. Na aula passada, eu falei sobre essas plantas, eu dei vários exemplos. Coloquei, né, o que é que acontece, os sintomas que a pessoa tem porque teve contato com essas plantas. É muito sério, né? Essa espirradeira aqui é muito bonita, possui belas flores. Porém, quem tocar ou ingerir, né, em alguma parte dessa planta aqui, vai ficar gravemente intoxicado. Então, essas plantas são tóxicas, né?
A fumaça também liberada pela queima dessa planta também é tóxica. Portanto, seus galhos não devem ser utilizados como lenha em fogões, lareiras, nem como espetos. Tá vendo aí? A Comigo Ninguém Pode também é muito venenosa. Tem que ter cuidado com os animais também, que às vezes o animal vai lá e come, né, um pedaço da planta. Por um descuido, se mastigar, é fatal, né? Pode até escapar, se for logo socorrido, se for logo para o hospital. Mas tem casos que não consegue, né? Então é isso, meus amores. Nós encerramos aqui nas plantas perigosas. E o trabalho de vocês, trabalho avaliativo, tem 10 questões que vocês vão responder. Além dessa aula, vocês têm aí o livro, né, para pesquisar. E tenho certeza que vocês vão tirar 10 e vocês vão colocar no envelope, naquele envelope que eu já falo desde a segunda-feira, com a identificação, já está bem direitinho, bem bonitinho. Vão colocar dentro, junto com a de português, redação, história e geografia. E vão aguardar os outros trabalhos para poderem deixar na escola no dia 6 e 7, ou 7, né? Eu não sei, vai depender de vocês. De 8 às 12 horas, certo? A meio-dia. Então é isso, meus queridos. Nossa aula termina aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.